Eu joguei como aluno exemplar de Grifinória e o resultado é o maior formador de aura de todos. Fechando essa série aqui de Hogwarts Legacy, Grifinória é uma casa conhecida por sua coragem e ousadia, e a forma que eu encontrei de representar isso no campo de batalha é entrar no meio da confusão de peito aberto e esperar ser atacado pra só então revidar da melhor forma possível. E claro, no processo tentei dar preferência para os feitiços que o Harry usa nos filmes, como Superfaça e o Expelliarmus, que aqui acabaram combinando bastante com o que eu tava tentando fazer. O que acontece é que, como seremos atacados primeiro, teremos a chance de acertar o time de um parry e acertar um Superfaça bem dado na cara dos bonecos, o que não só é bem maneiro, mas combina com as características que a casa tem. E claro, além de deixarmos as maldições perdoáveis de lado, usaremos praticamente todos os feitiços que temos à nossa disposição, mas também faremos uso pesado da magia ancestral, que nada mais é do que as execuções para finalizar os inimigos. Eu acho que você até pode jogar uma poção aqui ou ali, mas honestamente nem precisa. Eu devo dizer que essa aqui tá longe de ser a melhor build do jogo, porque todas as outras que eu fiz até agora dão banho nessa aqui. Mas de longe, essa definitivamente é a forma mais maneira de se jogar Hogwarts Legacy. Eu consegui o Expecto Patronum em Hogwarts Legacy e ele é muito melhor do que eu esperava. Tudo começou quando eu encontrei essa aluna aqui na biblioteca falando de um livro de magias que estava faltando algumas páginas. E quando eu fui ver, o livro falava de um feitiço extremamente avançado. E essa altura você já deve imaginar qual é, né? O Expecto Patronum. Infelizmente, sem as páginas, não tinha como a gente aprender o feitiço. E foi então que entramos na Floresta Proibida para tentar encontrar essas páginas. E depois de enfrentar alguns inimigos, encontramos as páginas para o tomo mágico bem na hora que vários dementadores nos cercaram. E foi aí que eu tive a oportunidade de aprender a nova magia. Expecto Patronum. Só que esses aqui não eram os últimos dementadores da área, já que tinha uma boss fight final pra deitar um dementador na porrada, e como o patrono da Fênix foi melzinho na chupeta. E claro, depois que enfrentamos esses dementadores, eu testei o feitiço em inimigos comuns, e a verdade é que em inimigos comuns e trasgos ele não faz tanto estrago, mas nesses enviados das trevas é hit kill. E apesar de ser um mod que você encontra aqui mesmo dentro do jogo, ele tem cutscenes, dublagem, e o feitiço em si é bem legal. Você até pode escolher o patrono que você quer liberar, o que deixa tudo ainda melhor. Então se você tiver no PC, é o tipo de coisa que não dá pra perder. Fugir de Azkaban é a coisa mais difícil que você pode fazer em Hogwarts Legacy. Depois de ser reportado pro Ministério da Magia por usar as maldições imperdoáveis, alguns aurores me cercaram e depois de perder a luta fui finalmente levado pra Azkaban. Aqui dentro da cela é bem vazio e a única coisa interessante aqui é a carta do Professor Fig. Então, obviamente, eu comecei a minha fuga. Destranquei a porta e dei de cara com uma quantidade inacreditável de aurores. Que mais inacreditável ainda era a quantidade de vida que eles tinham. Mesmo as execuções com a magia ancestral, que normalmente dá hit kill da maioria dos inimigos, aqui só tirava 10% da vida total deles. E conforme fui avançando, mais e mais aurores iam aparecendo, complicando ainda mais a minha vida, porque cada luta não só demorava muito, mas também era muito difícil, já que eu ia de um Vasp com só 2 hits. Mas depois de muita insistência e muita paciência, finalmente derrotei todos e fui para a sala do diretor da prisão. E aqui encontrei uma porta secreta que o levava para os telhados. E para minha surpresa, a coisa complicou ainda mais, porque aqui eu estava completamente apautado de dementadores, e eu tinha que percorrer toda essa área sem tocar em nenhum deles. Então, depois de muita manobra pra cima e pra baixo, peguei minha vassoura e deixei os dementadores para trás. E caso você queira fazer essa missão, ela é um mod que você consegue jogar na versão de PC. Jogar em primeira pessoa Hogwarts Legacy muda completamente o jogo. Eu lhes apresento Hogwarts. Sim, com essa perspectiva de câmera parece que estamos literalmente dentro da escola. E é impressionante como uma simples troca de perspectiva muda tudo. Dentro dessa sala de aula, por exemplo, eu realmente consigo me imaginar aqui dentro. E alguns detalhes que antes eram escondidos ficam muito mais claros em primeira pessoa. Até mesmo o ato de só andar para cima e para baixo é uma coisa completamente nova, já que tudo fica em uma escala que honestamente surpreende. E Hogsmeade não fica para trás não. A cidade ganha uma nova perspectiva e andar por ela é um show à parte. E eu te garanto, visitar Bolivaras ou os Oncos em primeira pessoa vai te dar uma experiência única que você não teve na primeira vez que você zerou. E claro, como isso aqui é um mod, ele não é perfeito e o combate é a prova disso. Apesar de ser legal soltar magias em primeira pessoa e ver tudo acontecendo tão perto, quando você entra em combate tudo é extremamente caótico. É difícil ter noção de onde os inimigos estão atirando, sua posição, e sempre que você precisa desviar ou defender, a câmera vai dar uma bugadinha no corpo do personagem e a imersão vai pra lá. Mas mesmo assim, se você joga no PC, é uma experiência que você simplesmente não pode deixar de ter. Eu joguei só usando maldições imperdoáveis e o resultado foi surpreendente, na verdade. Muitos dizem que as maldições imperdoáveis são os feitiços mais fortes de Hogwarts Legacy. Então, pra testar essa teoria de fato, equipei o personagem só com as 3 magias e caí direto pro combate. A Avada Kedavra vai dar hit kill em 98% dos inimigos, o Crucio vai deixar eles parados e o Cantinho tomando dano. O Império vai transformar o inimigo em um aliado momentaneamente. E o primeiro problema é que o tempo de espera dessas magias é enorme e depois de utilizá-las uma vez, eu tinha
tinha que esperar muito tempo para poder usá-las novamente. Então, depois desse primeiro teste, eu criei uma estratégia. Usei alguns pontos de habilidade para deixá-las no máximo e comecei a usar poção de foco no combate para diminuir consideravelmente no tempo de espera. Desse jeito, eu consegui espalhar a marca da maldição com mais facilidade e quando vários inimigos ficavam marcados, meu Rovada Kedavra acertava mais de um inimigo ao mesmo tempo. E essa pode ser a coisa mais quebrada que você vai ver no jogo. Já o tempo de espera melhorou bastante, mas eu precisava ficar spamando poção de foco se eu quisesse usar as maldições mais de 2 vezes por combate. Então sim, as maldições são bem fortes, mas se você for lutar em lutas muito longas, é bom elas estarem maximizadas e é bom também você ter um estoque de poção de foco no bolso para você usar toda hora e não ter que ficar esperando muito tempo. Mas claro que o ideal é usar ela em paralelo com outras magias.